Sejam bem-vindos a mais um curso de AutoCAD pela Escola TKS Educação e Tecnologia. Meu nome é Cícero Gomes, eu vou ser instrutor de vocês nesse curso de AutoCAD. Nós vamos trabalhar com a versão do AutoCAD 2020, pelo menos a minha versão vai ser a AutoCAD 2020 em inglês. O curso ele tem uma adaptação muito boa, então para quem tiver com o AutoCAD 2021, 2020, 2019, 2018, até o 2015, a adaptação é muito boa, você vai conseguir estar acompanhando o curso sem dificuldade alguma. Se você não estiver trabalhando com o idioma em inglês, você vai ter um pouquinho de dificuldade para utilizar os atalhos. Não vai chegar a ser uma dificuldade real. Na hora de digitar os atalhos, você só vai precisar colocar um underline na frente. Então ele só acrescenta, digamos, uma letra nos atalhos. Em vez de digitar, por exemplo, CO, você vai digitar underline CO. E vai funcionar normalmente. Ainda assim, se você não tiver, se essa opção não te agradar, e você quiser utilizar a mesma versão que o instrutor, vocês podem acessar o Google e pesquisar pacote de idiomas, AutoCAD e a sua versão do software 2020, 2019, 2018 ou 2021. Então, pesquisa pacote de idioma AutoCAD e o número do ano da sua versão, você vai ser encaminhado aqui, ó, o primeiro ou o segundo link já vai ser esse site knowledgeautodesk.com. Você clica em pacote de idiomas, ele vai te dar aqui algumas orientações, mas é realmente muito simples, é só você clicar aqui no idioma que você quer, tá? Então ele tem diversos idiomas para todas as versões do AutoCAD. Então você encontra o idioma que você quer, que no caso vai ser, caso você esteja em português e queira o inglês, né? Você baixa em inglês, ele é um arquivinho de 100 MB, executável também, você vai dar um duplo clique nele e ele vai instalar o pacote de idioma. E como vai funcionar tudo isso? Ele não vai instalar um outro AutoCAD, ele só vai instalar um pacote de idioma. O resultado disso vai ser mais um ícone na sua área de trabalho. Ó. Então você vai ter um ícone do AutoCAD em inglês e um ícone do AutoCAD em português. E quando você dá um duplo clique nesse ícone, ele vai abrir o mesmo programa, apenas carregado um setup de idioma diferente. Então dá para ter o mesmo AutoCAD português, inglês ou qualquer outro idioma no mesmo computador, tá? É só baixar o pacotinho de idioma e ficar atento ali em qual ícone você está utilizando. AutoCAD inglês ou AutoCAD português Brasília. Tudo bem? Então é um conteúdo que vocês podem baixar agora ou em qualquer outro horário da aula. Dá para acompanhar super bem com a diferença de idioma, os ícones estão na mesma posição, os atalhos funcionam, apenas tem que adicionar o underline na frente. Mas caso vocês queiram já praticar isso também, de trabalhar com múltiplos idiomas no AutoCAD, é só pesquisar pacote de idioma e baixar esse conteúdo. Então encaminhei um arquivo DWG chamado aula 1 cópia. Vocês podem dar um duplo clique para abrir esse conteúdo e ele vai abrir esse arquivo aqui. Então, vou apresentar a interface do AutoCAD para vocês. O AutoCAD aqui, eu vou começar explicando ele pela aba Start. A aba Start é só uma aba de apresentação do software, você não usa ela no dia a dia, tá? Então a gente vai passar por ela uma única vez e depois não tem mais necessidade da gente ter contato com ela. Então a aba Start é como se fosse a aba de apresentação do software. Ela tem 3 tópicos aqui, dividido em 2 abas, na verdade. Então você tem a aba Learn, que você consegue acessar clicando aqui no canto inferior da aba Learn, da aba Start. Você tem essa aba, subaba chamada Learn, que tem alguns vídeos tutoriais sobre o software, como que você pode utilizar ele, o que ele é capaz de fazer, alguns exemplos de demonstrações, tá? E na aba Create, você tem essas 3 opções. No lado direito, você tem aqui a opção de fazer login e trabalhar com recursos online. Para o nosso curso e para o AutoCAD de modo geral, ele tem pouquíssima utilidade para recursos online. O máximo que ele consegue fazer ele de recursos online úteis no dia a dia é trabalhar com armazenamento de projeto em rede, para você não precisar ficar utilizando sempre o mesmo computador, por exemplo. Então nós não utilizaremos nesse curso. Nós temos aqui documentos recentes que mostram os últimos arquivos DWG que foram abertos nesse AutoCAD. E nós temos aqui esse Get Started com algumas opções para iniciar novos projetos, tá? Então, de mais relevante aqui, você tem esse botão grandão aqui, que é o Start Drawing. E quando você vai clicar nele, ele vai querer iniciar um novo projeto. Antes de simplesmente clicar nesse cara, vamos falar sobre isso de novo um projeto. Então, imagina o AutoCAD como uma mesa
uma mesa de desenho de tamanho infinita, tá? Então ela vai ter uma folha de tamanho infinito, você pode desenhar objetos do tamanho que você quiser nessa folha, e essa folha ela vai vir com uma configuração. Então você pode trazer uma folha configurada, por exemplo, em unidades de medidas imperiais, unidade de medida métrica, você pode trazer folhas que já tenham a parte de impressão configurada, ou folhas que já tenham camadas configuradas. Então você tem, digamos, o setup inicial do seu projeto, você pode escolher ele utilizando modelos diferentes de folha. Essas folhas no AutoCAD são chamadas de template. Para escolher qual delas você vai utilizar, tem vários caminhos, mas aqui na aba Start seria aqui, ó, você clica no nome template, que está embaixo do botão Start Drawing, ele vai abrir uma lista mostrando todos os templates que você tem nesse computador. Então, todos os modelos de folha que você tem disponível para trabalhar aqui no AutoCAD. Desse primeiro momento do curso, a gente vai usar esse template ACAD-ISO.DWT. O .dwt é o formato do arquivo, né? Que é Drawing Template. O nome dele mesmo é ACAD-ISO. Esse ACAD-ISO ele tem uma formatação mais amigável para nós aqui da América do Sul, tá? Então ele já vem em unidade de medida métrica, ele já vem com as casas decimais configuradas mais ou menos e alguns outros elementos. Então por que é importante a gente conhecer isso do template, como escolher um template? Porque o AutoCAD, ele, para ganhar tempo, ele se esforça muito para memorizar informações que você utiliza. Então, o que o AutoCAD vai fazer? Ele vai se empenhar em memorizar qual foi o template que você preferiu utilizar hoje, para todas as outras vezes que você abrir um novo arquivo através de atalhos, como, por exemplo, esse mais que tem aqui, ó. Esse mais te permite criar um novo projeto, tá? Quando você clicar nesse mais, você não vai escolher o template, ele não te dá a opção de escolher o template. Ele vai buscar na memória qual que foi o último template que você utilizou. Então, qual que é a sacada? Você configura manualmente qual template você tem preferência, pelo menos uma vez, e dali em diante, sempre que você clicar no mais, ele já vai puxar com esse template que você teve preferência, tá? Então, nesse primeiro momento da aula, venham aqui na aba Start, clica nesse Templates e clica em ACAD-ISO para ele deixar, digamos, pré-configurado que você tem preferência por esse template. Clicou, ele vai abrir um arquivo novo chamado Drawing 1, que seria um projeto em branco, né? Desenho 1, Drawing de desenho, né? Desenhando 1. Certo, criamos esse Drawing 1, vocês podem fechar ele no X, a gente não vai utilizar ele para nada. É só mesmo para deixar pré-configurado o seu template. Então, a partir de agora, toda vez que você clicar nesse mais, aqui em New Drawing, ele criar um novo, ele vai criar utilizando o template ACAD-ISO, ok? Então, conhecemos a aba Start, eu vou voltar para o arquivo da aula 1, e a gente vai trabalhar aqui conhecendo a interface do software e vendo como navegar nele. Então, conhecendo primeiro a interface aqui, antes de falar como navegar. Então, nós temos aqui na interface do AutoCAD, no canto superior esquerdo, o Application Menu, menu de aplicações, que é esse ícone do próprio AutoCAD, né, um A vermelho. Então, nele, você tem as principais ferramentas de comunicação do AutoCAD com o seu computador. Então, você tem a opção de criar um novo arquivo, ó, New Drawing, ele também vai puxar a lista aqui dos templates e deixar você escolher com qual template você quer começar a desenhar. Então, é um outro modo de acessar os templates sem precisar ser na aba Start. Então, você tem a opção de abrir arquivo existente, tem a opção de salvar como, importar e exportar arquivos. Você tem esse Drawing Utilities com algumas ferramentas para recuperar projetos danificados e outras informações do tipo, a gente vai ver no decorrer do curso. Então, esse é meu Application Menu. Logo ao lado do Application Menu, você tem a barra de ferramentas de acesso rápido. Ela tem ali uma versão resumida do Application Menu. Então você tem aqui, ó, novo arquivo, New, né? Você tem a opção Open para abrir um arquivo existente, salvar como, imprimir. Você tem esse Undo, que é o nosso famoso Ctrl Z, né? Então você faz uma operação, você se arrependeu, você digita Ctrl Z, ele desfaz. Você tem o Redo, que a gente vai ver mais tarde, mas é que trabalha em dupla com o Ctrl Z. No meu caso aqui, eu tenho mais um ícone que vocês provavelmente não têm, que é esse daqui. O que vocês precisam saber é que a barra de ferramentas de acesso rápido ela é configurável. Então, se você clicar no último ícone dela, que é essa setinha, ele vai expandir o menu e vai deixar você escolher quais ícones você quer que apareça na sua barra de acesso rápido.